Provérbios de número 16, versículo de número 1 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Uma outra tradução diz: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Sabe, ele está dizendo o seguinte, Provérbios, Salomão: você pode fazer planos, você pode sonhar, porque isso é lindo, maravilhoso, mas veja, não esqueça de obter a resposta antes de viver aquilo que você mesmo planejou. Provérbios capítulo 14, verso de número 12 diz que há caminhos que para o homem são bons, mas o final é a morte. Ou seja, se eu não conheço o final, se eu não tenho a resposta, eu não tenho para onde ir. Sabe, a gente foi educado pelas histórias infantis, pela vida, talvez, posso dizer assim, que quando Deus cala, Deus consente. Quantos de nós já ouvimos isso? Eu me lembro que eu ouvi isso a Chiquinha falar a primeira vez: quem cala consente. Ou seja, se não tem resposta, ok, eu vou fazer o que eu quiser. E sabe, o silêncio não é resposta. Esquece. Resposta é sim e não. E ainda quando a gente é criança, quando a gente ouve sim, a gente diz por quê? E quando a gente ouve não, a gente também diz por quê. Então, se o sim desafia o porquê, se o não desafia o porquê, silêncio não é resposta. O problema disso é que, na ausência de paciência ou de tempo, a gente faz. Só que é interessante porque quando a gente faz algo sem ter uma missão clara, a gente não corre para o lugar certo, a gente não corre a nossa corrida, a gente não corre aquilo que de fato foi preparado para nós, a gente corre a corrida do outro, a gente corre a versão do outro, não aquilo que foi feito para nós. E o problema disso é que quando a gente começa a correr sem destino, a gente só corre para cansar, não para chegar. Aliás, a gente até pode chegar, mas não vamos chegar no nosso destino. A gente vai chegar no destino de outra pessoa, a gente vai chegar no endereço de outrem. E quando a gente chega no lugar que não foi feito para nós, a infelicidade é a certeza. Eu me lembro de uma história, uma história, talvez uma parábola dessas contadas de maneira contemporânea agora. Uma lebre passou correndo na frente de um cachorro que estava morrendo de fome. Esse cachorro começou a correr atrás da lebre, e correr, e a lebre corria, o cachorro corria. Sabe, chegou uma hora que um cachorro viu esse cachorro correndo atrás da lebre, e começou a correr atrás da lebre junto com o segundo cachorro. E essa conta foi aumentando, mais um cachorro. Mas chegou uma hora que os últimos animais que corriam não viam mais atrás do que estavam correndo, só corriam porque viam os outros correrem. Só corriam, mas sem saber. Bom, se está todo mundo correndo para cá, eu vou correr também. E não sabia mais. E aconteceu o seguinte: de repente a lebre entrou num beco, correu para um lado, o cachorro que estava na frente não viu, continuou correndo. Chegou uma hora que ele cansou, o outro cansou todo mundo. E o cachorro da frente olhou para ele e disse: vocês estão indo para onde? Aí eu estava indo atrás de você. Mas por quê? Eu não sei, mas a gente correu a tua corrida. Sabe o que é isso? Quando a gente corre porque alguém está correndo, a gente corre a corrida dos outros. E a pior coisa de correr aquilo que não foi feito para a gente é viver algo que Deus não expectou, não criou para nós. É viver de maneira, sabe, dissoluta. Sabe, isso acontece em várias áreas. Porque a gente acha bonito, a gente quer ser. Porque a gente acha especial, a gente quer fazer. Porque a gente acha que é bom para alguém, vai ser bom para nós. Eu quero dizer para você: não, aprenda. O bom de viver um recomeço é saber que uma nova história dá para viver agora de maneira diferente. Se até agora você viveu a expectativa de alguém para você, se até agora você viveu a expectativa dos outros ao seu respeito, está na hora de você viver a expectativa de Deus para a sua história. Está na hora de você viver a corrida dele para você. E se a corrida dele for para a esquerda e todo mundo estiver correndo para a direita, eu quero dizer para você que o endereço que você vai chegar é exatamente aquele que foi criado para você. E melhor coisa do mundo é estar onde Deus planejou a gente estar. Não tem nada melhor.
Sabe, eu estudei durante 5 anos para ser advogado. E eu acho lindo a profissão do direito, acho maravilhoso. Eu me lembro que durante toda a minha aula, durante todo esse percurso de universidade, eu vislumbrava a faculdade, sabe? Eu achava maravilhoso aquilo, e eu achava bonito. A minha mãe já dizia que eu era advogado, então ainda ficava muito melhor, porque na minha família nunca ninguém havia se formado. Então a primeira corrida que eu assumi para me correr, não era a minha corrida, era a corrida da expectativa dos meus pais de ter um paradigma quebrado. Eu queria ser o primeiro da família a formar numa faculdade. Engraçado, né? E sabe, eu consegui. Engraçado que eu consegui formar. E quando eu me formei, eu me lembro que no dia da formatura eu fui chamado para ser o orador da turma. Aquele que faz o discurso. E sabe, no dia do discurso eu já era um pregador da palavra. Eu já era um evangelista, eu já fazia isso que eu estava fazendo, que eu faço agora, eu já fazia. Só que eu estava ainda correndo uma corrida que não foi feita para mim correr. Eu dei palestra na faculdade durante 4 anos, porque o meu sonho, ou o que eu pensava ser o meu sonho, era ser um professor universitário. Não era a minha corrida, mas era a corrida que eu estava correndo. E sabe o que é ruim de correr algo que não foi feito para a gente correr? É que o cansaço é redobrado, porque o mesmo caminho que você faz para ir, você tem que fazer para voltar. Porque você tem que abrir mão. A não ser que você queira viver uma corrida eterna que não foi feita para você correr. A não ser que você queira ir para um lugar que não foi feito para você chegar. Aí a pergunta sempre vai ser Deus olhando para você dizendo: tá indo para onde? É para cá. E a gente, não, é para cá. E Deus está dizendo, para cá. No dia da minha formatura, eu fui fazer o discurso. E sabe, eu nunca fui bom de preparar esboço, nunca fui bom de escrever mensagem. Eu sempre gravo, eu tento gravar pelo menos na cabeça, criar uma ordem lógica para poder falar. E eu passei o dia inteiro preparando aquela palavra. O pregador sempre prega, né? E eu estava preparando uma palavra, mas era para a formatura. Tinha 400 alunos atrás. E eu cheguei no ápice da minha mensagem. Eu olhei para trás, todo mundo formando bonito, aquela roupa, aquela beca de formatura, que a minha mãe olhava para mim, os olhinhos dela brilhavam com aquilo. E todo mundo da família lá e tal. E eu olhei para aquela galera e disse: olha, daqui sairão os doutores do Brasil. Uau, Joinville. Porque eu estava empolgado. Daqui sairão os juízes de direito, os desembargadores, os promotores de justiça. E sabe, durante a faculdade eu via essas pessoas. Porque durante a faculdade você já consegue ver quem é o que não parece que não vai dar nada, né? Que é meio burrão a faculdade inteira, que não dá moral para nada. E pior que tem gente que surpreende. Você olhou a faculdade inteira e disse, no final o cara vira o juiz que vai sentenciar o processo seu. Aí você chega lá e diz, oh, Vossa Excelência. Vai saber, a vida dá voltas. Porque se a corrida é dele, o destino sempre será bom. E aí eu me lembro que eu olhando para eles, eu sabia, os concurseiros, aqueles que queriam ser os juízes, realmente os desembargadores. Teve gente que eu decepcionei, que eu pensei que assim não virou. Mas eu me lembro que eu dizendo, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração. Eu dizendo, daqui sairão os juízes, os promotores, os desembargadores. E o Espírito Santo diz no meu coração, e daí sairá um pregador da minha palavra. Você aplaude porque não é você que estudou 5 anos, que correu uma corrida que não era para correr, que fez um esforço que não precisava fazer, que poderia estar vivendo antes aquilo que Deus sonhou. Se tivesse antes de correr perguntado, devo ir? É para cá que eu devo correr? É para esperar-se a resposta. Sabe o que mais dói o meu coração? É saber que durante tempos da minha vida eu caminhei para uma direção que não foi feito para me percorrer. Sabe, o Espírito Santo dizia no meu coração, um pregador da minha palavra. E a lágrima começou a correr. 5 anos estudando aquela faculdade, fazendo prova,
sabe, trabalho, TCC, e o Espírito Santo dizendo: um pregador da minha palavra, um pregador da minha palavra. E eu: juízes, pregador da minha palavra, advogado, pregador da minha palavra. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Você quer a resposta do caminho que eu fiz para você? Ei, eu fiz você para isso. O caminho seu é para cá. Se quiser andar para cá, faça o seu caminho sozinho, mas não esqueça: há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Sabe que eu estou dizendo isso para você? Não estou lhe dizendo que você será um pregador, não estou lhe dizendo que você será um obreiro, que você será um pastor, que você será um empresário, que você será um advogado, que você será um juiz. Não, porque essa resposta não é eu que te dou. Essa corrida é minha. Essa corrida aqui é minha. Tem gente no Brasil que já fez igual. Gravou vídeo sentado, com o microfoninho na frente, com as luzinhas atrás, com o teclado num lado. Mas isso aqui não é o segredo. 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 O segredo é quem fez a corrida para eu correr. E o segredo é quando eu digo: ei, eu vou fazer aquilo que Deus fez eu para viver. E that's it. Deus tem uma corrida para você. Deus tem uma história para você. Ei, tá na hora de recomeçar. Dá um replay. Volta onde você parou. Volta onde você desistiu. Volta onde você não deveria ter parado. Chega no destino e diz: Senhor, para onde eu devo ir? Se Ele dizer para a direita, vá. Se Ele dizer para, espera. Espera, porque o caminho será feito, nem que seja no deserto.